Apocalipse 6, do 12 em diante, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Bom, nós já vimos sobre o Cordeiro. Estes capítulos que nós estamos estudando falam de que precisava-se de alguém para abrir os 7 selos que guardavam o livro que constava toda a história da humanidade, a continuação da história da redenção. Então vem o Cordeiro e ele se acha digno de abrir esses 7 selos, de abrir esses selos que trariam alguns acontecimentos na história que nós estamos vendo, tá? Então, no primeiro ponto, o Cordeiro está montado e também aparece os 4 cavalos e os seus cavaleiros. O primeiro selo, que falava do cavalo branco, que representa o Cristo. Jesus é o cavaleiro que vem no cavalo branco, mas aparece o cavalo vermelho na abertura do 2º selo, que este cavalo, este cavaleiro representa a guerra, a perseguição aos cristãos, a morte. Mas a morte se revela mais ainda no próximo selo, quando é aberto, no cavalo preto, que representa também a pobreza, a escassez, a carestia e a fome. Muitas pessoas padecem por causa disso. Também descobrimos que depois do 4º selo, o cavalo amarelo aparece. Este vem exatamente causando muita morte também pelas doenças, pelas pandemias. Também, na semana passada, vimos sobre o 5º selo, que fala das almas dos mártires, que estão aguardando e clamando a Deus que vingue aqueles que os mataram, que tiraram suas vidas por causa do testemunho de Cristo Jesus que eles creram. Agora, a partir do versículo 12, nós veremos a abertura do 6º selo. O 7º selo só vai reaparecer no capítulo 8. Capítulo 7 parece um intervalo que vai falar dos santos, que vai falar da igreja, dos eleitos, dos escolhidos. Aqui, no capítulo 6, está falando dos ímpios, dos iníquos, daqueles que desobedecem a Deus, tá bom? Então, a ênfase aqui no capítulo 6 recai sobre os que desobedecem, os que não creem em Jesus, enquanto no capítulo 7 vai falar daqueles que ou representam a igreja. Bom, o 6º selo fala exatamente do Cordeiro irado julgando a terra. No primeiro, o Cordeiro está sentado, montado. O segundo, o Cordeiro está ouvindo o clamor das almas. E o terceiro, o Cordeiro está irado, julgando a terra. Versículos de 12 a 17 que nós já lemos. Bom, este 6º selo representa o dia do Senhor. Veja que estes selos, eles não representam um acontecimento único.
mas vários acontecimentos, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, tá bom? Então, estes acontecimentos, eles se repetem e eles se intensificam, porque morte sempre existiu, pandemias sempre existiram, doenças sempre existiram, perseguição também sempre existiram, mas elas estão se intensificando, elas estão aumentando, elas estão chegando a um teor muito alto, muito forte, a ponto de realmente chegar ao fim. E aqui o sexto selo se culmina, se resulta exatamente deste dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia do final dos tempos, aponta para o inescapável juízo final. Isso ocorre em duas esferas. O João registra aqui em duas esferas da criação. Primeiro, da criação inanimada, ou seja, a criação que não tem vida. Isso aqui é uma parte de madeira que não tem vida, inanimado. Então, a criação que não tem, que não responde, que não fala, que não respira, como nós, os seres vivos, os seres humanos, melhor dizendo. E ele retrata isso dos versículos 12 a 14. E quando ele fala desta criação inanimada, ele fala de um grande terremoto. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o quê? Grande terremoto. Terremoto não era novidade para o povo naquela época, nem é para nós na nossa época. Mas o número de terremotos tem se intensificado. Lugares onde não haviam terremotos, está havendo terremotos. Mas este terremoto, ele se destaca porque ele é um grande terremoto. Ele é um grande terremoto. Um terremoto de escala mundial. Um terremoto que vai abalar o mundo inteiro. Ninguém, nenhum lugar vai escapar das consequências deste terremoto. Um terremoto na escala Richter de 6 pontos é assustador, tremendo, né? E alguns aqui já presenciaram um terremoto, sabe o quanto que é realmente um terror viver, experimentar um terremoto. E aquele terremoto será um terremoto estrondoso. Mas também fala aqui de um eclipse. O sol se tornou negro como saco de crina. Também não é novidade o eclipse. O eclipse, as primeiras vezes que apareciam, os meus pais, né, contavam, a gente era criança, que os primeiros eclipses que eles assistiram foi realmente assustador, com muitas histórias contadas, muitas teorias, né, contadas a respeito de um eclipse. Como que pode, né, durante o dia, de repente o sol escurece, e aí que coisa assustadora. No dia que Jesus morreu, aconteceu, né, uma situação dessas em que ficou escuro ao meio-dia. Só que este eclipse aqui, ele não será um eclipse como tem acontecido no decorrer dos séculos. O sol se tornou negro como saco de crina. Os sacos eram feitos naquela época com peles de animais, tá? E normalmente peles escuras, peles negras, e eram usados pelas pessoas para demonstrar que estavam tristes. Por exemplo, a ideia de que a pessoa vista preto, né, no velório surgiu disso aqui. Um saco de crina e feito de pelos de animais, pelos escuros, pelos negros de animais, justamente para demonstrar essa tristeza, para demonstrar também que esta pessoa, ela estava sem esperança, ela estava em terror absoluto, em terror absoluto. O sol se tornar negro significa que realmente o sol se apagou e não está dando mais a sua
claridade e, consequentemente, o seu calor. Tudo isso acontecerá de forma que vai afetar toda a vida na Terra e no universo, né? A gente vê por esses cataclismas que acontecem e nos filmes e nos livros de fim do mundo, as pessoas lutando para encontrar um outro lugar para se safarem do fim do mundo. Não existe outro lugar onde a pessoa possa se livrar do fim do mundo, porque quando se fala de mundo, não está falando apenas de planeta Terra, está falando de Marte, de Júpiter, de todas as galáxias, de todo o universo, tá? Por que eu digo isso? Porque a Lua também ficará como sangue. E o versículo 13 vai falar de estrelas, porque as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira. Ele faz uma comparação, né? Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Normalmente são os figos maduros que caem, mas aqui, pelo vento forte, os figos verdes estão caindo, sinal de juízo de Deus. A figueira está deixando cair os seus frutos verdes por causa do grande vento. E as estrelas caindo, claro que as estrelas literalmente não caem. A gente não pode interpretar isso aqui, essa parte aqui, de forma tão literal, porque estrelas, elas não caem dessa forma, né? Tem estrela que é maior do que o Sol, imagine, maior do que a Terra. Então a Terra não caberia uma estrela. Você vê a estrela daqui pequenininha, né? Mas ela é enorme. Ela é muitas vezes maior do que o nosso planeta Terra, porque ela está distante, então você vê ela pequenina. Mas é uma ideia para mostrar de que o céu, como a gente conhece, será desfeito. Olha o que ele conclui dizendo, versículo 14: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, quando normalmente a pessoa ia na sinagoga, o sacerdote pegava um pergaminho, ele abria, lia, decretava o que estava ali, enrolava e guardava como algo concluído. Ou seja, o céu vai se desfazer, vai estar concluída a história da terra naquele dia. Que horror, que terror ver o céu sendo desfeito, como a gente o vê agora, né? A atmosfera, toda a esfera que a gente está olhando para cima, ela sendo desfeita, para mostrar o terror que será aquele grande dia, o dia do fim, o dia em que o mundo se desfará. E veja que, por consequência disso tudo, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. João observou que coisa que não acontece estava acontecendo, ou seja, um monte ou seja, ser movido do lugar dele, por causa do grande terremoto, por causa do grande cataclisma. O monte já não estará mais no lugar dele. A ilha do Marajó pode estar naquele dia se encontrando com alguma ilha na Austrália. Que grande mudança! Você pega o navio daqui para Belém e não vai chegar em Belém, até porque não vai dar tempo de você pegar navio. Aquele grande dia vai abalar todas as estruturas sólidas do mundo. Tudo vai estar abalado. Se hoje as pessoas ficam com medo por causa de um raio, imagine naquele grande dia. As pessoas estarão apavoradas, amedrontadas. Veja que o texto está falando dos inimigos de Deus, daqueles que não creram e não viveram para Deus durante suas vidas aqui na terra. E ele vai falar agora, ele já falou da criação inanimada, tá? Vamos então
saber o que vai acontecer também com a criação incrédula. Versículos de 15 a 17. Os reis da terra, veja, os reis da terra, né, os poderosos, os grandes, os comandantes, ou seja, aqueles que estão no poder de governo, aqueles que estão no poder econômico, aqueles que estão no poder bélico, ou seja, dos exércitos, da força aérea, da marinha, enfim, todos os que estão na liderança e no comando do mundo, os ricos e poderosos, e todo escravo, inclusive o mais pobre, todo livre, se esconderam. Eles se esconderam. Onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja que o homem mais corajoso, o homem que era acostumado a arrancar a cabeça de gente, que era acostumado a enfrentar a mata com seus perigos, com as feras, né, com os inimigos metralhando contra ele, agora eles estarão morrendo de medo. Na verdade, eles estarão querendo morrer e não conseguirão. Veja o que acontece aqui. Esses poderosos, do mais pobre ao mais rico, do mais poderoso ao mais humilde, eles estarão, se são inimigos de Deus, eles estarão se escondendo. Vamos para tal lugar, lá estaremos livres. Não é isso que os filmes de Hollywood mostram? Vamos fazer uma aeronave supersônica. Vamos fazer uma área blindada, que não seja atingida por bomba alguma, que não seja atingido por nenhuma radiação solar, esse tipo de coisa, de conjecturas do mundo de Hollywood. Mas nada poderá ser segurança para eles. Veja o que diz o versículo 16: e disseram aos montes. Eles estarão tão doidos, tão malucos, tão virados, que eles vão falar com seres inanimados. E disseram aos montes e aos rochedos, nos quais eles estavam se escondendo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles sabem que o pior que pode acontecer com eles não é nem morrer. Eles falam: caia sobre nós, é melhor morrer do que enfrentar aquele que está sentado no trono. O trono está revelado aqui no capítulo 4 e capítulo 5, ou seja, Deus está sentado no trono. Deus será um horror para eles. Agora Deus está sendo gracioso, Deus está chamando, Deus está convocando ao arrependimento, Deus está chamando a uma vida superlativa com Ele. Mas naquele dia eles terão horror de Deus. Agora eles zombam de Deus, mas naquele dia eles estarão com medo de Deus. E o Cordeiro estará irado. A ira, eles querem se afastar da ira do Cordeiro. Eu fiquei pensando, por que Cordeiro? Por que não escreveu leão? Porque o leão irado, né, ele defende o seu reino, ele faz o que faz. Mas aqui é um cordeiro. Não se imagina um cordeiro irado. Cordeiro, porque este cordeiro é salvador, ele se sacrificou para salvar os eleitos dele. Mas agora, para demonstrar que este cordeiro não deve ser propagado apenas como Jesus te ama, mas como também Jesus está irado com você, por causa dos seus pecados, por causa da sua vida pregressa, da sua vida errada diante dele. Jesus está irado. E a ira desse cordeiro é algo mais assustador do que qualquer coisa que esses poderosos e corajosos pudessem encarar: a face de Deus e a ira do cordeiro. Nós devemos orar e desejar para que a face de Deus esteja sobre nós. Uma das frases da oração sacerdotal, a oração araônica de Arão, é esta: de que a face de Deus resplandeça sobre nós. Agora
é a hora de pedirmos isso, que a face de Deus resplandeça sobre nós. Mas chegará um dia que os ímpios, eles vão tentar realmente se esconder dessa face terrível para eles. Mas veja também que no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, porque tanto o que está sentado no trono quanto o Cordeiro estão irados. O grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode resisti-los? Quem é que pode ficar em pé diante desses que estão irados? Ninguém. Já é uma pergunta retórica, já exige uma resposta. Ninguém pode ficar em pé, ninguém pode resistir, não há exército que possa combatê-lo. Não há mesmo. Muitas pessoas, muitas nações se acham poderosas demais, muitos governadores, muitos estadistas se acham poderosos, muitos ricos e muitos escravos se acham que podem se livrar deste Deus, mas chegará um dia que eles vão ter que encará-lo de uma vez por todas. O comentarista Led, ele diz que uma profunda teologia serve de base para esta linguagem de catástrofe cósmica no fim dos tempos. Ela ilustra a transcendência de Deus e como a criação depende do seu Criador. Tudo isso estará um dia se desfazendo e junto com ela, com toda a criação, os seres humanos que também serão julgados. A segunda vinda de Cristo dará fim a tudo e a todos que não obedecem. A questão a grande pergunta que perturba a nossa consciência hoje à noite: eu estou fora disso? Ou eu farei parte disso? Eu estou entre aqueles que estarão se escondendo nos montes, nos penhascos, tentando escapar da face de Deus e da ira do Cordeiro? Não preciso estar. Para isso eu preciso hoje, agora mesmo, se ainda não o fiz, me entregar sem reservas a este Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra da condenação eterna, que nos perdoa dos nossos pecados, nos lava e nos purifica deles e nos torna mais alvos do que a neve, prontos para adorá-lo, para cultuá-lo, para venerá-lo hoje e eternamente. Vivemos tempos de tragédias, vivemos tempos difíceis, tempos de catástrofes, mas nada se comparará àquele grande dia. Essa geração, eu tenho dito, pode não estar preparada para aqueles dias terríveis, que não estão longe, mas pode ser que nós não estejamos preparados, porque somos uma geração de mimimis. Por qualquer coisa a gente fica bicudinho, já não quer mais vir para a igreja, já não quer mais a proposta que é nos dada do discipulado, que é carregar a própria cruz. E a gente vive uma geração do tudo pronto, de esperar tudo na mão, de não sofrer para realmente sermos lapidados. Nós sabemos, irmãos, que também os homens maus e truculentos, eles serão punidos. Os pecadores, aqueles que desobedecem a Deus, eles receberão seu juízo. Então, estes que às vezes até mesmo estão progredindo, avançando, parece que eles não têm problemas, parece que eles não ficam doentes como nós ficamos, parece que eles estão se divertindo, estão tendo razão, parece que eles estão vencendo, seja em qualquer esfera que você imaginar, na política,
na vida econômica, e enfim. Estas pessoas, elas estão cada dia mais provocando a ira de Deus. Cada dia mais. Então não queira estar no lugar delas. Não queira ter o que elas têm na troca que eles fizeram para ter essas coisas. Queira, sim, depender de Deus, estar aos pés do Senhor, buscar a graça do Senhor, buscar a face do Senhor da melhor forma possível, de um Deus que está gracioso e não irado. A única forma de não experimentarmos a face irada de Deus é hoje crermos e obedecermos o Cordeiro que foi morto por mim e por você. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar? Deus, os 7 selos estão sendo abertos. Muitas coisas têm acontecido já, outras estão acontecendo neste exato momento, e outras acontecerão no futuro próximo. Nós que somos a tua igreja, ó Deus, precisamos enxergar essas coisas, precisamos entender pela linguagem apocalíptica o que o Senhor quer nos mostrar, os acontecimentos dos nossos dias, a tua palavra que nos adverte, que nos alerta, que nos incentiva a uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida, ó Deus, concentrada em Cristo Jesus, no Cordeiro que tira pecados, no Cordeiro que perdoa, no Cordeiro que foi sacrificado e imolado a favor de nós. Que nossas vidas, ó Deus, sejam centradas nisto, e assim vejamos e experimentemos o perdão e a graça do Senhor, para que naquele grande dia, o dia da ira do Senhor, da ira daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro de Deus, para que naquele grande dia nós, ó Deus, só sejamos condecorados, promovidos à presença gloriosa do Senhor, em um corpo ressurreto, transformados, e também, ó Deus, para julgarmos a terra e os ímpios, e não sermos julgados com eles. Então nos ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos na fé, ajuda aqueles que estão desistindo, aqueles que estão longe dos teus caminhos. Fortalece, dá ânimo, dá força, dá coragem, dá, ó Deus, vontades de viver em Ti e para Ti, Senhor. Rogamos essas bênçãos, em nome daquele que vive e que reina, e que um dia julgará, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.